né, do menino, por dentro ela é toda azul, por fora a capinha é verde, e a da menina, que é em tons de rosa. Esse documento, na verdade, foi um grande avanço para as políticas de atenção primária e para o atendimento à criança. Ele é um documento que é garantido a toda criança que nasce em território brasileiro, e nela, tanto os pais, né, aqueles que são os cuidadores, a equipe de saúde vai acompanhar o desenvolvimento da criança até os 10 anos de idade. Dados de peso, estatura, condições de nascimento, mas também orientações para acompanhar o desenvolvimento infantil. Através da caderneta, a gente vai estabelecer uma política ou uma rotina de monitorização do crescimento e desenvolvimento dessa criança. Como é que isso acontece? Através das consultas, né, das consultas programadas, tanto a família vai saber o que esperar naquela época do desenvolvimento, como a equipe de saúde, os agentes de saúde, os profissionais que estiverem responsáveis pelo atendimento vão poder dar uma continuidade e estabelecer parâmetros para poder monitorar esse desenvolvimento. Então pode-se, desde crianças que chegam com patologias, com problemas específicos, queixas específicas, numa intercorrência, às vezes uma intercorrência infecciosa, a crianças que estão indo para uma consulta de rotina sem qualquer queixa, crianças que estão se desenvolvendo normalmente, que os pais consideram saudáveis. E é importante que os pais entendam que mesmo essas crianças que no olhar deles estão saudáveis, estão se desenvolvendo bem, elas precisam comparecer às consultas programadas para fazer o quê? Uma observação, um acompanhamento e se identificar precocemente os problemas do desenvolvimento. A caderneta ela é diferenciada principalmente pela questão dos gráficos. A gente não vai ter diferença nos marcos do desenvolvimento, idade para andar, idade para sentar, idade para falar, mas a gente vai ter diferença nos dados antropométricos. Então a gente vai ter, os meninos eles tendem a ter um perímetro cefálico, por exemplo, um pouco maior do que as meninas, a gente tem diferença nos gráficos de peso e estatura, daí a importância da caderneta ela ser diferenciada com relação ao sexo. A caderneta é dividida em duas partes. A primeira parte ela é destinada a quem cuida da criança, os pais, os responsáveis, o cuidador. Ali você vai ter orientações sobre os direitos das crianças e dos pais, questões relacionadas ao registro do nascimento, orientações com relação à amamentação, à manutenção de uma alimentação saudável, vacinação, aspectos do crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo no caso de doenças graves, como se comportar, quais são os sinais de alerta para levar a criança a um pronto-socorro, a uma unidade de emergência e orientações quanto à prevenção de acidentes e identificar sinais de violência. O que nós vamos estar destacando são questões relacionadas ao desenvolvimento, principalmente aquelas abordagens que estimulam e que orientam, que estão focadas no desenvolvimento da criança. Então, quando a gente fala na primeira parte, quando se fala do bebê, um aspecto muito interessante é o acolhimento do bebê. Como é que essa criança deve ser acolhida? Então, existem orientações relacionadas ao ambiente calmo, um ambiente limpo, um ambiente arejado. Questões relacionadas aos animais domésticos, se afastar dos animais domésticos, mesmo aqueles que estão acostumados, que são muito dóceis, que são muito carinhosos, porque os animais podem ter reações intempestivas. A gente tem uma questão de higiene relacionada ao bebê que está chegando. Questões relacionadas à maneira de pegar, a olhar para a criança, a falar com ela, acalentá-la, pegá-la no colo. Existem uma série de conhecimentos que são transmitidos de que criança que fica muito tempo no colo fica mimada, a criança que fica muito tempo no colo vai ficar mal acostumada. E, na verdade, se a gente se colocasse no lugar do bebê que está saindo de um ambiente quentinho, um ambiente confortável, de um ambiente protegido contra a luz forte, contra sons fortes, acomodado, e está saindo para um ambiente com variações de temperatura, onde ele vai sentir fome, onde ele vai necessitar o tempo todo de alguém para cuidá-lo, para prover as suas necessidades, a gente imaginaria como é agradável ser acolhido e ser aconchegado. Então, orientações nesse sentido, da maneira como os pais devem conversar. Alguns pais acreditam que a criança, nesse período, ela não tem condições de perceber o que está acontecendo à sua volta, nem tem condições de entender. Ela não entende como nós, palavra por palavra, ela não vai conseguir racionalmente entender
as situações, mas ela tem condição de perceber sons, a temperatura, o frio, o toque, essa parte do sistema nervoso está plenamente desenvolvida, dor, o bebê, toda essa parte está plenamente desenvolvida. Então, olhar, né, a distância da criança, em torno de 30 centímetros da face humana, a criança consegue fixar essa distância. As diferenças da face humana entre claro e escuro são muito atraentes para o recém-nascido. Então, vamos fazer com que ele se fixe nessas áreas do olhar, principalmente, que você vai ter essas diferenças de luminosidade na face humana. Isso é um dos sinais mais precoces de interação social, ser capaz de fixar o olhar na face humana. Então é importante que a gente aborde isso junto às famílias, apesar dessa parte da caderneta não ser destinada à equipe de saúde, sim à família, é importante que a gente explique à família, que a gente destaque, que a gente dê a eles noção do que está acontecendo. Ainda dentro dessa parte destinada aos cuidadores e à família, nós vamos ter uma abordagem de orientação aos pais, aos familiares, de como estimular o desenvolvimento da criança. É interessante porque uma parte dos pais, uma parte dos cuidadores pode não ter tido oportunidade de ter uma convivência, de ter uma infância que estimulasse, que pudesse desenvolver as suas aptidões, todo o seu potencial. Uma outra parte acredita que a criança, apenas no dia a dia, na convivência diária, ela por si só vai se desenvolver. A gente sabe que o desenvolvimento infantil ele depende muito de alguém que esteja ali ao lado cuidando da criança. A gente não precisa criar situações artificiais, mas é importante que os pais, que a família estejam voltados para olhar a criança, para brincar com ela, para conversar diretamente, para ensiná-la a falar. Hoje a gente vê alguns aspectos, por exemplo, do desenvolvimento da linguagem. A televisão, que existe em todas as casas, e que as crianças desde muito pequenas estão muito expostas, infelizmente, aos programas de televisão, ela não interage com a criança. Então, alguns pais vão ver a criança repetindo programas de televisão, repetindo palavras, números, letras, e vão achar que, nesse sentido, a televisão está colaborando para o desenvolvimento da linguagem. Ela está colaborando para a aquisição de vocabulário, mas a linguagem, a capacidade de comunicação, ela depende do indivíduo conseguir usar aquele vocabulário que ele tem nas situações do dia a dia. E isso a televisão não pode fazer. A criança depende de alguém que converse com ela e que ela possa, assim, na reciprocidade, nessa interação, estabelecer um diálogo e desenvolver a sua capacidade de comunicação. Esses são exemplos simples que a gente precisa esclarecer à família. A gente selecionou alguns tópicos, isso aqui é como a caderneta apresenta essa orientação. Então, por exemplo, por volta de 2 a 4 meses, brinque com o bebê conversando e olhando para ele, ofereça objetos para ele pegar, coloque o bebê de bruços apoiado nos braços, para que ele possa ir desenvolvendo esse tônus cervical. Observe o bebê, veja como ele brinca com a voz. Para as crianças mais velhas, dá atenção ao que ela está buscando. A criança com 9 meses procura chamar a atenção das pessoas, já faz brincadeirinhas, então é importante que a família esteja atenta, que a família tenha esse olhar. A caderneta ela vai abordando isso até 3 anos de idade. Então a gente tem aqui com 1 ano a 1 ano e 3 meses, estimular o uso das palavras em vez de gestos, cantar músicas, usar rimas, sons falados e não apenas sons isolados. Com 1 ano e 3 meses a 1 ano e meio, aprender a dizer não, ser firme com a criança, estabelecer limites, para que ela saiba qual é o comportamento esperado. A criança ela não sabe qual é o comportamento que nós desejamos dela, então ela vai fazer o que ela tiver desejo, o que ela tiver alcance, ou o que ela estiver sendo estimulada para realizar naquele momento. Pegar um objeto que pode ser perigoso para ela, ou que vai causar um prejuízo, subir, se entrar embaixo de móveis. Então, é preciso que a família oriente, ensine ela que aquilo não deve ser realizado. Ela não tem como saber isso se não for ensinada. Entre 1 ano e meio e 2 anos, já estimular a criança a colocar, tirar as roupas, obviamente com ajuda, brincar de chutar bola, mostrar figuras de revistas, de livros, para que a criança ela aprenda a associar a figura ao nome, não só o objeto tridimensional, mas também a reconhecimento das figuras.
E a gente vai ver até 3 anos de idade. Conversar com a criança, giz de cera, contar historinhas, dar a ela a oportunidade de rabiscar, né? Brincadeiras de jogar bola, brincadeiras de encaixe. Então, tudo isso que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar permitindo que a criança possa desenvolver aquelas habilidades que ela já traz em potencial com ela. É importante a gente destacar aqui o tempo do brincar. Na nossa sociedade, o brincar ele tem sido interpretado como um tempo de atividade. Então, se a criança ela faz uma atividade dirigida, como natação, como futebol, isso é interpretado como um tempo em que ela está brincando. Isso nem sempre é verdade. Durante a atividade dirigida, ela tem regras às vezes rígidas, ela vai ser explorada nos seus limites, ela vai ser impulsionada e ela não vai poder, naquele momento, realizar aquilo que ela tiver desejo, nem botar ali algumas fantasias. Então é importante que a gente diferencie o tempo do brincar, onde a criança vai realizar espontaneamente as atividades que ela desejar, vai criar, vai mudar as situações, vai poder intervir no ambiente das atividades dirigidas. E é importante que a família estabeleça esse tempo para o brincar. A gente hoje vê crianças cansadas de tantas atividades, uma sobrecarga às vezes de escola, uma sobrecarga de conteúdo. Hoje a gente tem na nossa sociedade uma busca muito grande por essa questão do conteúdo escolar e o espaço do brincar, da fantasia, ele às vezes fica minimizado. O espaço de brincar com os pais, de interagir com aquelas pessoas que ela valoriza, que são importantes para ela. Às vezes estar junto no mesmo ambiente não significa que as pessoas estejam interagindo com a criança. Então é preciso pegar aquele tempo e dedicar aquele tempo a criança, deixar que ela direcione a brincadeira, deixar que ela escolha, que ela dê as regras para que a gente possa trabalhar em conjunto, estar ao lado dela, estar com ela. A caderneta, ela destaca também alguns aspectos com relação às alterações no desenvolvimento. E ela fala isso, ela transmite isso aos pais e aos cuidadores, lembrando que a gente tem que ter atenção ao comportamento da criança, atenção aos aspectos motores, aspectos da linguagem, aspectos da comunicação. E destaca que, se a criança não estiver se desenvolvendo como é esperado pela família, ou se a família tem dúvidas com relação ao que deve esperar do desenvolvimento infantil, será que está adequado? Será que meu filho está um pouco atrasado? Será que está um pouco adiantado? Será que é assim que deve agir? Eu devo estimular determinados comportamentos? Eu devo freá-los? Então, deve-se dirigir ao profissional de saúde e conversar. Às vezes existe um medo de descobrir que existe um problema. Ah, não, será que existe um problema? Existe um medo de fazer essa pergunta, mas quanto antes os problemas forem identificados, mais cedo a criança vai poder ser atendida e esses problemas serem minimizados. Existe um destaque importante à saúde ocular e auditiva. A gente tem algumas crianças sendo diagnosticadas muito tarde com problemas visuais e problemas auditivos. A gente sabe que hoje, por lei, as crianças já deveriam estar fazendo a triagem auditiva ainda na maternidade. A gente sabe que toda criança em idade escolar deveria passar por uma avaliação oftalmológica, mas isso nem sempre é realizado. Então, se os pais desconfiam que a criança não enxerga bem ou não escuta bem, embora não é surda e não é cega, mas não escuta e não enxerga de forma adequada, que procurem os profissionais da área de saúde e comuniquem isso. A segunda parte da caderneta ela é voltada, essa sim, para os profissionais, para registro de dados, para preenchimento de algumas lacunas, à medida que as crianças vão vindo às consultas. É óbvio que ela não é exclusiva dos profissionais, ela é também da família, para que a família possa entender esses aspectos e possa participar. Então, o que vai constar nessa segunda parte? Registro de informações importantes, intercorrências relacionadas à saúde da criança, internações, os gráficos de crescimento. A gente vai ter também um instrumento de vigilância, que é uma tabela que a gente vai mostrar, e tabelas para o registro das vacinas que forem dadas, que são importantes para a gente poder prevenir e atuar precocemente. O que a gente pede aos profissionais é que eles leiam a cartilha, que eles leiam toda a caderneta,